Tudo bem, pessoal? Bem-vindo ao canal Mano Mundo. Eu sou o professor William Rubira. Se é a primeira vez que você está aqui, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo. Espero que você goste e que você volte. Ok? Se é a segunda, terceira, 10ª vez que você está aqui, meu forte abraço, muito obrigado pela presença de sempre. Hoje, História do Brasil. Hoje é a aula 2, a parte 2 dos movimentos separatistas. Na aula passada falamos sobre a Inconfidência Mineira e hoje a gente vai falar da Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates ou até história mais recente, Revolta dos Búzios. Eu vou explicar tudo isso para vocês. Você já viu essa bandeira aqui? Essa é a bandeira da Conjuração Baiana. Até hoje, as cores da bandeira da Bahia são essas aqui, influenciadas pela Revolução Francesa. Mas eu vou contar durante a aula, claro. E esses caras aqui, você conhece? Você já viu eles? Não? Quase ninguém conhece, é verdade. Mas eles foram os líderes dessa revolução, dessa conjuração. E porque ninguém conhece, eu quero falar deles para vocês. Tá a fim de conhecer? Então vem comigo pro canal Mano Mundo, que aqui todo dia é dia de história e hoje é dia de Conjuração Baiana. Até já, galera. Então vamos lá, como eu tinha dito na vinheta, Conjuração Baiana. Vamos tentar entender tudo o que aconteceu de forma mais clara, mais nítida, mais fácil de entender. Combinado? Então, antes de mais nada, a conjuração aconteceu em 1798, na Bahia, é claro. Vamos tentar entender o que estava acontecendo no Brasil e no mundo naquele momento. 10 anos antes tinha iniciado a Revolução Francesa. Ok? Aqui no Brasil, a Inconfidência Mineira, crise da mineração. Na Bahia, estava tendo uma crise socioeconômica fora do comum. Por que, William? O Marquês de Pombal, em 1763, tinha transferido a capital do Brasil, de Salvador, para o Rio de Janeiro. Tá? E aí, o que acontece? Todos aqueles funcionários públicos que viviam ali, que tinham bons salários, foram embora. A cidade fica às moscas, tá? Porque imagina o comércio, a produção já não tinha mais todo aquele público e aquele público com dinheiro. Então, quem é que sobra em Salvador naquele momento? Brancos marginalizados, pobres, negros alforriados, negros escravizados e uma pequena elite senhorial ali. Ok? Era a população de Salvador naquele momento, passando por toda aquela dificuldade. Para piorar, lá em Minas começa a crise da mineração. Lembra que a coroa portuguesa achava que o ouro era infinito, que nunca que aquilo ia acabar, só que o ouro começou a acabar, entrou em declínio. E a coroa portuguesa, ela queria, obviamente, manter o seu padrão. A quantidade de impostos que entrava, ela queria manter. Só que isso aí está na aula da Inconfidência Mineira, ok? Mas com a crise da mineração, o que a coroa portuguesa decide fazer? Aumentar os impostos. E aumenta os impostos em um lugar onde a miséria já era grande. E aí, todo esse contexto, cria-se já aqueles pensamentos de revolução, de separação da coroa portuguesa, de independência da Bahia. Tá? Eles já começam a pensar em uma república baiense. E aí, quem foram essas pessoas que começaram com esses ideais? Nós podemos citar aqui
o Luiz Gonzaga das Virgens, que era um soldado. Não, mas não é esse Luiz Gonzaga, não é esse Luiz Gonzaga, não, é outro. Mas deixa eu forrar um pouquinho. Deixa eu forrar lá. Isso. Boa. Mas não é esse Luiz Gonzaga. Esse Luiz Gonzaga é o Luiz Gonzaga das Virgens. Ele era um soldado. Junto com ele também tinha o Lucas Dantas, que também era um soldado. E aí tinha mais dois que eram alfaiates. É por isso que também a Conjuração Baiana também leva o nome de Conjuração, Revolta dos Alfaiates, que era o João de Deus, que não é esse que você está pensando, com certeza, e o Manuel Faustino. Tá? Tinha um quinto chamado Antônio José. O que aconteceu com Antônio José? Ele foi preso dias depois, tá? E aí o nome dele acabou não entrando aí para o livro dos mártires e dos heróis, mas o Antônio José foi um dos grandes pensadores ali, idealizadores também da Conjuração Baiana, mas não se fala muito do Antônio José, tá bom? Mas é bom que o canal Humano Mundo tá aqui e a gente fala sim. E quais eram os objetivos, os ideais desses 5 amigos aí, junto com toda aquela população de alfaiates, artesãos, escravizados, negros libertos, os pobres, todo esse grupo, qual que eram os ideais dele? O que eles queriam? Inspirados na Revolução Francesa, inspirados em Rousseau, e depois vocês vão perceber agora o porquê que eles também se inspiravam ali no Robespierre, né, no governo jacobino. Olha o que eles queriam: uma sociedade igualitária. Eles queriam o fim da escravidão. Eles queriam liberdade de comércio exterior. Tá? Eles queriam que todo aquele monopólio fosse dividido ao povo, que todos vivessem em uma sociedade, que todos fossem iguais. E, claro, eles queriam um aumento para os salários dos soldados. Tá? Esses soldados que eu citei aqui e todos os outros eram soldados que reclamavam dos seus baixos soldos, né? Dos seus baixos salários. Então, eles queriam uma sociedade igualitária. Esses eram os ideais desses caras sensacionais. Mas tem um segundo grupo que eu quero falar com vocês. Esse segundo grupo surgiu em 1779, quando é fundada em Salvador a loja maçônica Cavaleiros da Luz. Tá? Então, este segundo grupo também queria uma república baiense. Também estavam se queixando dos impostos, eles também queriam liberdade. Mas esses dois grupos não se uniam. O grupo da loja maçônica, eles queriam que o primeiro grupo, que é o grupo do povo, se juntasse a eles. Tanto é que, vamos ser sinceros, este grupo da loja maçônica era o que sobrou de uma elite branca, senhorial e uma elite intelectual. Eles que trouxeram para a Bahia, porque tem que dar a César o que é de César, os ideais iluministas. Tá? Foram eles que trouxeram essas notícias, eles que se reuniam para ler e discutir a Revolução Francesa. Tá bom? E eles queriam se juntar com o primeiro grupo, só que o primeiro grupo não queria se misturar, porque este primeiro grupo também tinham lá os seus donos de escravos. Então os ideais já não eram os mesmos. Olha só, não eram os mesmos ideais, ok? Então esse segundo grupo que queria juntar com o primeiro, obviamente, por conta da quantidade, pelo volume, mas o grupo do povo não queria se juntar com o grupo dos ricos. E aí, esse grupo da loja maçônica Cavaleiros da Luz, eles tomam uma decisão, assim, eu vou usar a palavra ingênuo,
tá bom? Eu vou usar a palavra ingênuo para não usar uma palavra mais forte, tá? No dia 12 de agosto de 1798, o grupo da Loja Maçônica, eles panfletaram toda a cidade, tá? A cidade amanheceu, os postes, as portas, com cartazes convocando a população para uma revolução, convocando a população para junto deles lutar pela independência da Bahia. E por que eu falei, olha, para não usar outra palavra, eu vou chamar de decisão ingênua? Porque eles alertaram a coroa portuguesa, é claro. E a coroa portuguesa não ia deixar barato. E aí a coroa portuguesa já se prepara para esse movimento, tá? Se prepara para esse movimento e já começa com as prisões. E a primeira prisão foi de ninguém mais, ninguém menos que o Luiz Gonzaga das Virgens, que não tinha nada a ver com a panfletagem. Tinha a ver com outro movimento, mas não com a panfletagem. Ele foi preso. E quando ele foi preso, o movimento acabou estourando antes da hora, sem preparo algum. Eles começam a atacar vários pontos da cidade, mas em todos os pontos que eles atacavam, a coroa portuguesa já estava lá esperando, metralhando. E aí começa uma guerra. Ok? Então, o movimento mesmo de conjuração baiana nem chegou a começar. E aqui eu já quero até fazer um paralelo com a Inconfidência Mineira. Porque a Inconfidência Mineira também não chegou a acontecer. Lembra que foi denunciado? Então a coroa portuguesa já chegou e prendeu todo mundo. Então, tanto a Inconfidência Mineira quanto a Conjuração Baiana nem chegou a acontecer. Ok? Então a coroa portuguesa vem para cima e prende 49 pessoas. 3 mulheres. Ok? Então 49 pessoas. O que aconteceu agora, William? O julgamento foi pesado. Só para uma pequena parcela da população. Aquele grupo da loja maçônica, lembra que eu falei que fazia parte de uma elite branca e senhorial? Eles tiveram o seu perdão. Foi abafado. Por quê? Fazia parte da elite. Alguns foram até exilados, tudo bem, mas tiveram seus crimes perdoados. E aí nós tivemos quatro condenados. Apenas 4. Então, adivinha quem foram os 4 presos? Os 4 negros. Sim. O Luiz Gonzaga das Virgens, o Lucas Dantas, o João de Deus e o Manuel Faustino. Tá? Só para recapitular, o Antônio José ele foi preso depois. Ok? Aliás, eu já vou até falar dele agora. Ele foi preso dias depois e foi encontrado morto, tá? Na cela, com sinais de envenenamento. Tudo bem? Então, vamos voltar aqui. Dos 49, só 4 foram condenados à morte e os seus corpos foram esquartejados. Foi uma pena exemplar. Era realmente para assustar, era para afastar qualquer pensamento de revolução a partir dali. Mas olha que curioso. Na Inconfidência Mineira eram 12, tá? 11 ricos e um único pobre, tá? Um deles também morreu na cela, olha que curioso. Um deles morreu na cela, sobra 11. Dos 11, então 10 ricos e um pobre. Lá só o pobre foi morto, enforcado, esquartejado, Tiradentes. Os outros tiveram suas penas mais leves, alguns exilados, mas faziam parte da elite. Aqui na Conjuração Baiana, de 49, só 4 foram presos, mortos e os seus corpos esquartejados. Os 4 negros. Curioso isso, né? Curioso.
Podemos também fazer um outro paralelo aqui. Por que o Tiradentes virou um herói? Eu não vou contar essa história agora, porque já temos 2 vídeos contando esta história. Tá? Mas o Tiradentes virou um herói e esses 4 líderes, então vamos acrescentar agora 5 aqui, o Antônio José, não viraram heróis. Tá? Tem a ver com o exército. O Tiradentes era pobre, mas era branco, era do exército e tinha aí os ideais republicanos. Então, quando teve a revolução que Dom Pedro cai, né, o exército escolhe nomear alguém como um herói e pega logo o Tiradentes, que era aquele cara da época que tinha os ideais republicanos, ok? Mas assista lá no outro vídeo. Contei rapidinho aqui, mas assiste no outro vídeo. Agora, na Bahia, o que acontece? Só agora, história recente, no dia 4 de março de 2011, que os nomes dos 4 foram reconhecidos como mártires e heróis. Tá? Então tem as estátuas deles lá em Salvador, mas tristemente até uma parte dos baianos não conhecem esses 4 que eu citei aqui, tá? E se os baianos não conhecem, quem dirá quem está fora do estado ali da Bahia? É por isso que o canal Humano Mundo está aqui, para mostrar para vocês esses 4 aqui. Estou mostrando os 4, claro que não vamos esquecer do Antônio José, ok? Morreu antes, ou morreu depois, e acabou não entrando para essa lista, mas é um nome a ser lembrado. Combinado? Então, dia 12 de agosto se comemora o dia da revolta dos Búzios, ou da Conjuração Baiana, ou da revolta dos alfaiates. Beleza? E aí, galera? Deu para entender? Eu sei que a aula é simples, rápida, curta, é pai bola. Deu para entender? Se deu para entender, você que ficou até aqui o final do vídeo, eu nunca peço para se inscrever lá no começo, mas se você ficou até o final, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal Humano Mundo. Vai lá, se inscreve aqui, vai. Vai lá, se inscreve, se inscreve. Vai lá. Se inscreveu? Então, beleza. Então, curta o vídeo. Dá o seu like. Comenta. Quando vocês comentam aqui no YouTube, o YouTube entende que o canal Humano Mundo está sendo relevante para a educação, para a cultura, para a história. Então, eu conto com o like de vocês, claro, só se você tiver gostado de verdade. Se não gostou, não precisa. Segue o barco, combinado? Mas se você gostou, se inscreve, curte, dá o seu like, comenta. Isso apoia demais o canal Humano Mundo. O canal Humano Mundo não é um canal monetizado. É um canal voltado para a educação e geralmente esses canais, né? Enfim, deixa para lá. Conto com o apoio de vocês para empurrar os nossos vídeos para mais pessoas, para mais longe. Quem sabe um dia o canal Humano Mundo vira aqueles canais top. Mas para ele virar top, eu preciso que você se inscreva aqui, curta e comenta. Combinado? Canal Humano Mundo. Todo dia é dia de história e hoje canal Humano Mundo pelo mundo. Até mais, galera.